Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Mariana, relembrando alguns pontos sobre as substâncias e as misturas. Então, nós já sabemos agora que tudo que existe ao nosso redor é formado por matéria. E essa matéria, por sua vez, é formada por estruturas muito pequenas chamadas átomos. E que há mais de 200 tipos de átomos diferentes que ligam entre si, podem ligar entre si, formando o que nós chamamos de molécula. E essas moléculas formam basicamente tudo que existe ao nosso redor, não só aqui na Terra, na superfície da Terra, como também no universo. O que acontece? Quando eu considero o conjunto de moléculas do mesmo tipo, que está num determinado local, eu considero então que tenho ali uma substância. Então vamos pensar, por exemplo, na molécula da água. Você já deve ter ouvido por aí que H2O é o símbolo da água. A molécula da água é formada por 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Ok, então se eu estou considerando um determinado local em que há somente moléculas de H2O, eu considero aquilo ali enquanto uma substância. A água, então, a água que a gente toma no nosso dia a dia, ela não vai ser formada só por moléculas de H2O. Afinal, ela tem, por exemplo, sais minerais, como cálcio, magnésio, dentre outros. Você pode até verificar no rótulo de uma garrafa de água, dessas garrafas de água mineral, que você vai observar lá todos esses outros componentes. A água que a gente toma, ela não é uma substância, ela é uma mistura, porque, como o nome já diz, há mais de um componente aqui formando essa água que a gente bebe. Porém, o que acontece? Eu consigo identificar os componentes que estão aqui? Eu consigo distinguir o que é cálcio, o que é magnésio, o que é molécula de água nesse meu copo de água? Não, nós não conseguimos. Então, quando nós temos uma mistura em que nós não conseguimos identificar ao observar olho nu, a gente não consegue identificar os componentes, nós falamos que temos uma mistura homogênea, como a água, eu acabei de dizer para vocês, como, por exemplo, o álcool. Quando a gente observa, a gente não consegue distinguir os componentes que estão ali, como o cafezinho, um café bem coado, com pouco açúcar ou sem açúcar, a gente não distingue os componentes dali. Então, todos esses são exemplos de misturas homogêneas. O ar, por exemplo, nós não conseguimos identificar os componentes do ar a olho nu. Então, o ar também é considerado uma mistura homogênea. Geralmente, então, nós falamos que tem só uma fase, porque olhando aqui, eu vejo um bloco de coisas, um bloco de mistura, no qual eu não consigo identificar cada um desses componentes. Agora, existe um outro tipo de mistura que nós chamamos de mistura heterogênea. Essa mistura heterogênea, ela vai possuir mais de uma fase, como, por exemplo, a água com gelo. Aqui eu consigo identificar o que é água no estado líquido e o que é gelo. Um outro exemplo é um café mal coado, quando vem alguns resíduos ali, ou quando a gente coloca bastante açúcar. Então, eu estou aqui com o meu cafezinho e vou lá e coloco um monte de açúcar. Quando eu faço isso, talvez vocês já tenham feito essa experiência em casa, eu não recomendo, até porque açúcar em excesso não faz bem para a saúde, mas quando a gente exagera, né, quando a gente erra a mão aí no açúcar, a gente percebe que parte dele fica lá no fundo da xícara. Esse açúcar se precipita. Então, nós temos as duas fases. Uma fase ali com café, aquela mistura de cor escura, e embaixo o açúcar. Outro exemplo de mistura heterogênea é, por exemplo, o granito. Eu vou colocar mais por perto. Observa nesse granito que existem algumas regiões mais claras que brilham. Essas regiões, entre a mais escura e entre as regiões mais claras, são, na verdade, formadas por agregados de minerais, minerais que estão ali juntinhos. E esses minerais, que é o quartzo, o feldespato e a mica, formam o que nós chamamos de granito. Então, também é uma mistura, porque eu consigo perceber ali
a diferença entre esses grupos de minerais quando eu observo um granito. Um outro exemplo, que é muito divertido de fazer em casa, é quando, por exemplo, eu misturo óleo com água. Vou fazer a mistura aqui para você. Então, olha só. Se você observar, eu não consigo, esse óleo, ele não se mistura com a minha água. Eu coloquei só um pouquinho, porque eu tenho pouco óleo aqui em casa, mas se você observar bem, ó, eles não se misturam. Então, eu consigo identificar uma fase, que é né, onde está a água, e consigo identificar também uma outra fase, que é composta pelo óleo. Então, eu falo que eu tenho uma mistura heterogênea com duas fases. Ah, mas eu acho que eu poderia colocar mais emoção nisso aqui. Vou colocar, então, um pouco de detergente. Vamos lá. Dá para ver aí? Quando eu coloco meu detergente, olha só. Parte dele se deposita no fundo. Aqui no meio eu tenho a água e aqui em cima eu tenho óleo. Então, eu tenho novamente uma mistura heterogênea, procurando a câmera. Eu tenho uma mistura heterogênea, só que agora com 3 fases. Ah, mas eu quero brincar mais com isso. Eu vou colocar gelo também nessa minha mistura. Olha as ideias, né, da professora. Coloquei aqui um gelo no meu copo. Então, agora, além da fase que eu tenho com o detergente, eu tenho uma fase com água no estado líquido, uma outra fase com água no estado sólido e lá em cima uma fase que dá para ver muito pouquinho porque eu coloquei pouco óleo com o meu óleo. Então, portanto, eu tenho aqui 4 fases e assim por diante. Então, para você que achou interessante pesquisar um pouco sobre as substâncias e as misturas, vale a pena fazer umas misturas em casa. Caso faça as suas próprias misturas, apresente aos seus colegas. Que tal? Um grande abraço da professora Mariana Araguaia. Até mais. Tchau, tchau.